Vós na verdade chorareis, e vós lamentareis, o mundo será. E ordenando a abstinência ou afastamento dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. E ordenando a abstinência ou afastamento dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. E ordenando a abstinência ou afastamento dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Tomem cuidado para que ninguém engane você. Se abstenham de relações sexuais ilícitas, não se contaminem com ídolos, com idolatria e não usem carne de animais sufocados. Por quê? O animal que é sufocado, estrangulado, ele permanece dentro do organismo deste animal uma quantidade de sangue muito grande. Então o risco de contaminações por doenças aumenta significativamente. Não que Cristo vai rejeitar uma pessoa porque ela come carne vermelha. Agora, se a pessoa comer carne vermelha, o ideal é que seja de um animal que não seja somente sufocado, mas que seja também, como diz no Rio Grande do Sul, carneado. Ou seja, que se tire o sangue do animal para depois comer a carne. Agora, se você quer ter uma saúde mesmo, de verdade, quanto mais você se aproximar da dieta que Deus deu lá em Gênesis 1:29, que é a dieta com frutas, verduras, cereais, nozes, castanhas, é melhor. Então, Deus quer que nós façamos na nossa vida uma reforma de saúde. Mas nesse texto, Deus não está assim dizendo que vai condenar, fazer se perder quem come carne vermelha. 66:3, ali o que está proibindo, na verdade, você percebe que é o sacrifício de animais para ídolos. Aqui é outra coisa. E o que Deus condena muito em Isaías, no verso 17, por exemplo, é o comer carne de porco. Porque carne de porco ela não é lícita para se comer. Aqui diz no verso 17 uma coisa muito pesada até. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos do Senhor. Ou seja, quem come carne de porco está comendo por tabela rato. Deus considera a mesma coisa, porque são carnes imundas. E diz que o indivíduo vai ser destruído. Por quê? Porque ao comer alimentos imundos está destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Isaías aqui, 65:13-4, tem um texto mais forte ainda. Muitos dizem assim: não, as leis dietéticas de Deus foram abolidas. Queridos, Cristo veio na cruz para salvar pecadores, não para purificar porcos. As leis dietéticas continuam em vigor. O porco que fazia mal no passado faz mal hoje também. Eu conheci várias pessoas que tiveram a larva da triquina na cabeça. Várias pessoas. Então, Isaías 65:13-4 afirma: povo que de contínuo me irrita abertamente. Como que essas pessoas irritavam a Deus? Preste atenção. Sacrificando em jardins, cometendo idolatria e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que mora entre as sepulturas, passa noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Deus fica totalmente irritado com a pessoa que come alimentos imundos. Porque o corpo é o santuário do Espírito Santo, é a morada dele. Então, de acordo com 1 Coríntios 6:19-20, se esse corpo é a morada do Espírito Santo, ele quer morar num lugar limpo. Nenhum ser humano gosta de morar numa casa suja, um ser humano normal, muito menos Deus.
Então nós devemos, queridos ouvintes, telespectadores e amigos, fazer uma reforma na nossa vida no aspecto da saúde. Essa reforma é individual. Ninguém, Tito, deve olhar para o prato dos outros e acusar os outros de forma alguma. Comece deixando as carnes imundas. Sobre as doutrinas de demônio nos últimos dias, que inclui o casamento e o alimento, como está escrito aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela falsidade de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência ou afastamento dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Queridos, Cristo veio na cruz para salvar pecadores, não para purificar porcos. As leis dietéticas continuam em vigor. O porco que fazia mal no passado faz mal hoje também. Eu conheci várias pessoas que tiveram a larva da triquina na cabeça. Várias pessoas. Não é? Então, Isaías 65, 3 e 4 afirma: povo que de contínuo me irrita abertamente. Como que essas pessoas irritavam a Deus? Preste atenção. Sacrificando em jardins, cometendo idolatria e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que mora entre as sepulturas, passa noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Deus fica totalmente irritado com a pessoa que come alimentos imundos, porque o corpo é o santuário do Espírito Santo, é a morada dele. Então, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, se esse corpo é a morada do Espírito Santo, ele quer morar num lugar limpo. Pessoas afirmam que Pedro comeu carne de porco, que Deus liberou poder sacrificar qualquer tipo de carne. Vamos começar do versículo 9. Atos 10, versículo 9. A visão de Pedro em Jope. Primeira coisa, a visão de Pedro em Jope. Presta atenção. No dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, ele começou a ter uma visão. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. O que é interessante aqui dizer é que existia no lençol, está falando que existia todo tipo de animal. Não só animal puro e não só animal impuro. Os dois tipos de animais estavam juntos. Isso é muito importante a gente perceber isso. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Uma visão, por quê? Porque ele segue a lei de saúde de Levíticos 11, onde não podemos comer qualquer tipo de animais. Mas então, no versículo 17, ele fica preocupado, a gente vai perceber. Vamos ler o versículo 17. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Então Pedro ficou meditando, ficou pensando: o que será que Cristo, Deus, quis me dizer naquela visão? Porque ele falou: com certeza não é comer
comer em si. E ficou pensando, né? Ficou meditando, tentando achar a resposta. E o que acontece? 2 homens gentios o chamam. E o que acontece quando esses homens chamam? O versículo 19. Pensando Pedro naquela visão, ainda ele está pensando, disse-lhe o Espírito. O Espírito, você pode notar que Espírito ele está em maiúsculo. Toda vez que isso acontecer, o texto está se referindo ao Espírito Santo. Muitos outros textos a gente vai perceber que as pessoas entendem errado isso. Então a primeira coisa que você vai aprender hoje é que se aparece em maiúsculo a letra E, em Espírito, ele está querendo informar que esse Espírito é o Espírito Santo, Deus Espírito. Então no versículo 19 fala aqui, versículo 19 mesmo. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Simão, 3 homens te procuram, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Ou seja, 3 gentios estão na porta dele, o chamando, e o Espírito Santo já de antemão avisa para que Pedro vá sem reclamar, seguir aqueles homens. Aí, no versículo 28, Pedro entende a visão e diz o que Deus quis falar com ele na visão. Vamos para o versículo 28. Disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, Pedro entendeu a visão. A visão era o quê? É que Pedro ainda tinha um preconceito entre gentios e judeus. Ele achava que ainda a salvação tinha que ser só para os judeus. Entendeu? Que a palavra de Cristo seria só para os judeus. Por isso que a visão é dele comer, ou seja, dele levar a boca. A boca, ali na visão quer dizer pregação. Ele se recusava a usar a sua boca para falar aos gentios. E através daquela visão, Pedro entendeu que a pregação do evangelho é para todos. Então, com isso, nós afirmamos que o texto não quer dizer que você pode comer carne de porco. Você não pode, de maneira nenhuma, primeiro, falar que Pedro comeu carne de porco, e segundo, afirmar que o texto ensina a comer carnes imundas. Não, você não vai encontrar isso. Na verdade, você não vai encontrar isso em nenhum lugar da Bíblia. Mas esse texto aqui, ele caiu por terra. Não, você não pode usar esse texto dessa maneira. Isso é, pegar um texto fora do seu contexto e usar como pretexto para você fazer o que você quer e não a vontade de Deus. Então, Atos 10, meu amigo, procure outros textos para defender a comer carne de porco. E você continue estudando mais a Bíblia e também pode mandar dúvidas, né? Eu não sou teólogo, né? Não sou nenhum estudante de teologia, mas o pouco que eu sei, eu vou com certeza buscar respostas com pessoas que sabem mais do que eu. E a gente tá nessa busca de sempre querer estudar um pouco mais a Bíblia. O intuito desse vídeo é porque eu vejo muitas pessoas usando de maneira errada, pretensiosamente, para defender algo que a Bíblia não fala. E isso é muito perigoso. Mas que vocês possam entender e não acreditem, como eu gosto de falar, não acreditem no que eu falo. Leiam a Bíblia.